Era uma noite chuvosa e ventosa, pitoresca. O barulho da chuva contra as janelas criava uma sinfonia sombria, o tipo ideal para noites de histórias de fantasmas. A família Mendonça, uma unidade compatível de 4, estava confortavelmente aninhada em sua sala de estar, cercada por luzes fracas e aconchegantes, para fugir do frio cortante do lado de fora. Todos estavam reunidos na lareira. O pai, Alberto, contava suas histórias de infância aos filhos, enquanto a mãe, Helena, ouvia com um sorriso carinhoso. Eles receberam um telefonema. Alberto levantou-se para atender. Algo comum, exceto que não era. Sua expressão tornou-se séria de repente. Seus olhos se arregalaram e seus punhos cerrados. Ninguém na sala sabia o que estava acontecendo, mas todos podiam sentir a mudança na atmosfera. Alberto desligou o telefone rapidamente, a expressão em seu rosto era uma mistura de medo e incredulidade. Eles dizem que estão vindo nos buscar, disse ele, tentando manter a calma. Helena perguntou de quem ele estava falando. Ele não sabia. Mais tarde naquela noite, eles receberam outra ligação. A voz anônima sussurrou ameaças terríveis. Dessa vez, o aparelho estava no viva voz. Todos na sala puderam ouvir. As crianças gritaram, Helena soluçava com medo, e Alberto, sem saber o que fazer, desligou o telefone. Era tarde demais quando eles perceberam que a ligação vinha do segundo andar de sua própria casa. O terror estava mais próximo do que imaginavam. Continuará. A família estava apavorada. Toda vez que o telefone tocava, eles se recusavam a atender. A verdadeira história por trás dessas chamadas estava se desdobrando lentamente, como uma rosa envenenada. A ligação vem de dentro da casa, o avô murmurou. Ele se lembrava de uma experiência semelhante em sua juventude. A umidade pesada parecia pesar sobre a casa, e um cheiro nauseante de medo começava a impregnar o ar. A família, composta por mãe, pai, 2 filhos adolescentes e uma avó idosa, enfrentava agora uma ameaça de dentro da sua própria casa. As chamadas eram uma forma de tormento. Uma voz distorcida na linha dizia coisas incoerentes sobre o passado da família. E então, em uma noite de tempestade, a eletricidade foi cortada. A casa estava silenciosa, exceto pelo som do vento ululante lá fora. Foi então que o telefone tocou, um som estridente e chocante na escuridão silente. Com um grito, a mãe respondeu. Os olhos da família estavam todos sobre ela. Você não percebe, disse a voz, agora mais clara. Eu estou dentro da casa. Os olhos da família se arregalaram de súbito terror. A voz na chamada veio ainda mais perturbadora, chocante, uma ralé cruel no escuro. As crianças começaram a tremer. O pai correu para a porta, mas quando tentou abri-la, descobriu que estava trancada. O terror dentro deles cresceu. Eles estavam presos. O telefone começou a vibrar com outra chamada. Desta vez, foi a filha que atendeu. Sua mão estava tremendo, o nó em sua garganta engasgado com o medo. Eu vejo você, sussurrou a voz na linha. Ele estava dentro de casa, e a família era sua presa. Uma sombra na parede se assemelhava a uma figura humana, e um arrepio correu para cima e para baixo em sua espinha. As paredes da casa pareciam fechar-se sobre eles. Em algum lugar, nos cantos mais sombrios da casa, algo maligno estava escondido, observando-os. Brincando com eles como um gato brinca com um rato antes de devorá-lo totalmente. Toque, 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 o som do medo foi batendo na porta. Sônia corria pelo corredor escuro, o rugido do telefone fixo enchendo a casa silenciosa. Ela agarrou o receptor, seu coração batendo forte. Por favor, pare, ela implorou. Mas a risada do outro lado da linha só aumentou, seguida por um sussurro frio, estou na sala dos fundos. Sônia engoliu em seco, seus olhos varrendo a escuridão da sua casa. O som de um gemido distante a alcançou. Eles estavam lá, um terror invisível que passará de mera ameaça para perigo real. Com cautela, ela recuou, levando os filhos para a sala de cima. Barricaram a porta e se acurralaram em um canto, ouvindo o ruído assustador dos passos de invasão. E então, o telefone tocou novamente. Com relutância, Sônia atendeu, seu coração batendo selvagemente. Olhe pela janela, o sussurrador murmurou, sua voz um arrepio gélido na nuca de Sônia. Ela se virou lentamente, seu rosto esmaecendo ao ver a figura sombria na janela do jardim, a luar refletindo em seus olhos vazios. Mas ainda podia ouvir a respiração áspera no telefone e os passos da casa. A ligação não vinha de fora.
O perigo, a voz aterrorizante, tudo estava vindo de dentro da casa, de uma parte da casa em que eles achavam estar seguros. Sônia largou o telefone, os olhos fixos na janela enquanto um grito se formava em sua garganta. E no silêncio que se seguiu, uma realidade terrível se revelou. O monstro estava dentro de casa. Eles estavam à mercê de algo que não entendiam, de um pesadelo que não podiam acordar. Sônia abraçou os filhos, seu olhar fixo na escuridão lá fora. Eles estavam sozinhos, presos em sua própria casa, com um terror invisível e inquietante. E a ligação continuou. De dentro da casa. Com a voz carregada de suspense, a contadora de histórias inicia a quarta parte do conto. Era uma noite escura e tempestuosa. Lá fora, os trovões rugiam e o vento uivava. Lá dentro, as sombras dançavam loucas nas paredes da casa assustadora. O telefone, maldito telefone, continuou a tocar. Mas desta vez, a chamada parecia estar vindo de dentro da casa. O terror, real e palpável, preenchia o ar até os pulmões gemerem pela libertação desse peso. A família, presa em uma teia de mistério e pavor, não tinha para onde correr. O pai, homem valente, decidiu atender a misteriosa chamada. O silêncio tornou-se então o grilo cantante da sala. A mulher, com a filha nos braços, fechou os olhos e seguia o fio da respiração da criança. O som do telefone sendo atendido rasgou a quietude. Ninguém falou do outro lado. Apenas um sussurro, como o zumbido de uma abelha, no fundo. O homem apertou o telefone contra a orelha, o rosto tornando-se mais pálido a cada segundo. Subitamente, um grito doloroso ecoou pela casa. Eram risos, risos loucos vindos de dentro da mesma linha, seguidos por uma voz horrível, a voz da filha, que ainda estava nos braços da mãe. A filha, que estava quieta como um rato, repetindo a mesma maldita frase. Papai, eles estão aqui, eles estão aqui. A ligação caiu. O silêncio retornou. A respiração da criança tornou-se mais rala, mais fria. Os risos, os terríveis risos continuaram a ecoar por toda a casa. E assim, a noite escura e tempestuosa avançava, e a casa com ela se afogava em um mar de trevas e terror. E a história continua. As respirações de Mauro ficavam cada vez mais pesadas. Era estranho, a casa parecia maior por dentro, mais escura. O silêncio era impiedoso. Cada batida do seu coração retumbava em seus ouvidos, orquestrando um coro de terror. Tinha tanto medo que até o próprio medo causava medo. O telefone tocou mais uma vez. E mais uma vez apavorou a todos, pois mesmo estando no silêncio absoluto, o som da campainha do telefone parecia vir de dentro de suas cabeças. Os cabelos de cada um se arrepiaram, seus corações gelaram, e num instante, todos sabiam. O perigo não estava do lado de fora. Era dentro da casa. Ana sentiu o coração congelar na caixa torácica. Os olhos esbugalhados, segurando seu irmão mais novo com força contra o peito. Sentia o terror emanar por cada poro de seu ser. Foi quando entendeu o que diziam nos filmes de terror. Você nunca sabe o que o medo realmente é, até ele bater à sua porta. E naquele momento, ela sabia exatamente o que queriam dizer com aquilo. O telefone continuava a tocar, persistente, inabalável. Mauro, com mão trêmula, ergueu o aparelho do gancho. A voz no outro lado da linha era rouca, quase inaudível. Hora de brincar. Aquelas palavras deixaram todos em choque. Hora de brincar? A ligação estava sendo feita de dentro da casa. A voz vinha de lá embaixo, do porão, em que ninguém jamais entrava. Aquele espaço esquecido, cheio de velhas memórias e segredos familiares, guardava o terror que atualmente os assombrava. Depois de um tempo parecia que o mundo tinha perdido o som. As batidas do relógio na parede nunca soaram tão sombrias. A família se amontoou, tremendo, olhando em volta como animais acuados. E eles não podiam chamar a polícia. Quem iria acreditar neles? Além disso, o perigo estava dentro da casa. Quem garante que a ajuda não iria se transformar em mais uma vítima? Mauro deixou o telefone cair de sua mão. A lâmpada do corredor havia piscado, lançando sombras dançantes nas paredes. Estavam todos presos em seu próprio lar, presos com o terror que estava chamando de dentro de sua casa. E a única coisa que podiam fazer agora era esperar. Aguardar pelo próximo chamado. Continua. Ficou evidente que o terror se alimentava do nosso medo, se extinguindo em nossos tremores e desespero. Aos prantos, minha mãe segurava o telefone com as mãos trêmulas.
Tinha acabado de receber outra ligação aterrorizante. A voz do outro lado, que mudava de timbre a cada chamada, sussurrou girando o estômago de todos nós. Você nunca está realmente a sós. As vozes que vinham do telefone eram como pesadelos sussurrantes. Inicialmente, pareciam inofensivas, frases desconexas e risos abafados, mas logo escalaram para ameaças mais minuciosas e assustadoras. Não havia padrão ou rastro, todos os sinais apontavam para dentro de nossa própria casa e isso era o que nos fazia tremer mais. Começamos a perceber pequenas mudanças. A televisão que mudava de canal sozinha, a porta da frente que se abria sem razão aparente. Friolheiras nas escadas e um olhar inquisitivo pairando sobre nós à medida que caminhávamos pelos corredores. Depois de receber a chamada mais recente, decidimos sair da casa. Mas a maldição parecia nos seguir como uma sombra. Nosso carro não pegou, nenhum táxi aceitou nos levar, do ônibus jamais chegou. Era como se a própria cidade estivesse nos recusando. Estafados e desnorteados, retornamos para dentro de casa, nos distraindo com risos frágeis e tentativas confusas de normalidade. No meio disso, o telefone novamente rangia como um relógio do juízo final. Partia em correria, arrancando o aparelho do gancho e gritando para parar com aquela loucura. No maior silêncio de todos, a risada fria do outro lado quebrou a quietude. Uma voz que nunca tínhamos ouvido antes falou de maneira ensurdecedora e cristalina: não tente fugir. Vocês nos pertencem agora. Naquele momento, qualquer noção de segurança desapareceu. Entendemos que a maldição não estava ligada à casa, mas a nós. A ligação não era para a casa. Era para nós.